Olá meninas, tudo bem com vocês? Saudade de estar com todas, espero que todas estejam bem. A gente vai trazer uma meditação de novo essa semana e é algo que dessa vez não vou usar a revista, mas é algo que Deus falou muito ao meu coração semana passada e é algo que surgiu a partir de uma oração que eu tenho feito constantemente há algum tempo, que eu tenho pedido, Deus, me dê mais fé. E no sentido de ter uma vida mais produtiva para o reino, né? Quando você não tem filhos espirituais, quando você não está discipulando alguém, quando a sua vida não tem reproduzido cristãos, quando a sua vida não tem levado o amor de Deus a outras pessoas, parece que fica meio sem sentido, né? Você sente uma ovelha que não está dando crias, né, no seu rebanho. E nesse sentido é que eu comecei a orar, então, Senhor, me dê mais fé, se for a falta de fé, né? E eu queria ter mais experiências com Deus. E aí eu comecei a ler esse livro aqui, já é a segunda vez que eu tô lendo ele, a primeira vez eu não terminei, eu voltei nele. Fala Confiança Cega, do Brennan Manning. E semana passada, lendo, me chamou muito a atenção uma frase, falou muito profundo ao meu coração. E ela diz assim: nossa confiança em Jesus cresce à medida que deixamos de nos esforçar para sermos bons e passamos a nos permitir ser amado como somos, não como deveríamos ser. E aí eu parei para pensar muito na questão da confiança. Confiança, ela cresce a partir de um relacionamento, né? Eu passei a confiar no Wilton enquanto a gente namorava, ter confiança nele a partir do momento que eu fui conhecendo ele. Os meus filhos também, eles vão ter essa confiança totalmente dependente de mim em todas as situações, a partir do momento que eles vão me conhecer e vão sabendo que aquilo que eu falo é verdade. E nisso também Deus falou comigo, né? Porque muita coisa eu tento mudar o meu jeito, que eu tento refletir na minha vida, mas pelo meu esforço, né? Então, eu tenho um problema com o meu temperamento, como eu compartilhei já com vocês, e eu passei a ler sobre isso, eu passei até a orar sobre isso. Mas aí, nisso aqui, o Espírito Santo falou muito profundo comigo, né? E Jesus falou assim: você não vai mudar, você não vai ter transformação de vida enquanto você buscar isso em livros, enquanto você buscar isso em conhecimento. Você só vai mudar a partir do momento que você ter um relacionamento íntimo comigo. A partir do momento em que você andar comigo de tal maneira que você vai conhecer o meu jeito de andar, que você vai ouvir a minha voz claramente. E nisso eu passei a meditar muito mais, isso abriu os meus olhos para muita coisa, né? Então, o meu esforço, o meu tempo estava sendo muito mais dedicado à leitura, muito mais dedicado ao conhecimento, do que à contemplação, ao conhecer Jesus. E nesse mesmo livro, um pouco antes, ele fala, né, para o autor, confiança é uma junção de fé, né, crer em Jesus como Filho único, como Filho de Deus, como Salvador do mundo, e esperança, que é crer nas promessas dele. A esperança seria o crer naquilo que ele vai fazer. E nisso ele fala ainda no discurso de despedida, ele fala assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, que está lá em João 17:3. Ou seja, eu só vou ter a vida eterna, eu só vou conhecer realmente a Deus a partir do momento que eu conhecer bem a Jesus. E talvez isso que está falhando nas nossas vidas. A gente ora intensamente por aqueles que nos cercam, a gente ora intensamente pelas coisas, por aquilo que a gente precisa, né? A gente tem uma oração de lista, né? A minha lista de oração. Mas a gente não tem uma oração contemplativa, um momento de adoração ao nosso Deus, né? Quando você pôde declarar no momento de adoração maravilhosa graça, teu amor que nunca falha, né? Ou quão grande é o Senhor. São cânticos de adoração. E a gente não adora só lá na igreja, quando a gente está com uma equipe de louvor. A gente precisa aprender a buscar a Deus, a adorar no íntimo da nossa casa.
né? Quando Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta, lá você vai buscar Deus. É lá que você vai conhecer a Deus intimamente. Quando a Bíblia fala em conhecer, hoje em dia a gente tem esse conceito errado, equivocado, de que o conhecer bíblico é diferente do nosso conhecer. Hoje em dia quem conhece alguma coisa é alguém que já leu sobre o tema, é alguém que sabe, já pesquisou muito sobre algo. Mas o conhecer bíblico é o conhecer de experiência, é um conhecer de intimidade. Cada nome atribuído para Deus, né, é uma experiência que aquela pessoa teve individualmente com Deus. E nisso a gente precisa ter as nossas experiências individuais com o nosso Deus. Deus tem feito o que na sua vida? Qual é o Deus que você tem conhecido? E a partir desse momento, a partir de que a minha oração mudou, a partir do momento que a minha intenção mudou, então eu passei a conhecer a Deus de uma maneira diferente. E aí eu sei que a partir do momento que eu vou me achegar, que eu vou andar mais junto dele, a vida dele, a glória dele, aquilo que Deus vai refletir na minha vida e vai mudar as minhas atitudes. É uma consequência natural. Então não é porque eu vou... Não é que a intenção de mudar em si não é ruim. A intenção estava boa, mas a maneira como eu estava fazendo estava errada. E talvez essa questão, né, dessa frase que me chamou muita atenção, é porque a gente pensa que para ter intimidade com Deus, a gente precisa chegar num patamar muito bom de excelência. Talvez você tenha alguma pessoa que você admira, como eu tenho pessoas que eu admiro espiritualmente, que eu vejo, sabe, claramente Deus falar por meio dessas pessoas, eu vejo a intimidade que elas têm com as pessoas e eu penso, quando eu chegar nesse nível de transformação, eu vou conseguir essa intimidade. Você entende a diferença? Não é a minha transformação, não é o eu ser bom, o eu ser boa, ou eu ter sido transformada que vai me levar a uma intimidade com o Senhor. Ele vai me usar poderosamente quando eu mudar, quando eu deixar de fazer isso, quando eu deixar de falar aquilo. É ao contrário. A partir do momento que você tiver intimidade, a partir do momento que você chegar mais e mais perto da presença de Deus, quando sua busca por Deus for mais necessária que qualquer coisa no seu dia, nesse momento é que Deus vai começar a te mudar. E aí essa intimidade vai crescer, essa sede vai crescer, né? Tanto é que hoje de manhã eu não fui trabalhar, eu trabalhei em casa e eu podia dormir um pouquinho mais, né? Fiquei um pouquinho mais tarde. Mas aí eu já quebrei o meu padrão de acordar cedo, de orar, de ler a Bíblia antes de fazer tudo. E ao longo do dia eu já fiquei me questionando, né? Falei, o meu dia já não rendeu tão bem. É como se tudo ao longo do meu dia fosse melhor nos dias em que eu me coloco diante da presença dele primeiro. É essa intimidade que vai começar a fazer falta para você. Então, se você tem se questionado quanto à sua vida espiritual, e se você não tem se questionado quanto à sua vida espiritual, que eu fico mais preocupado com esse caso, né? A gente precisa se preocupar, a gente precisa se questionar. Se eu não tô dando frutos, eu não tô dando frutos por quê? Se eu não ouço a voz de Deus falando aquilo que eu preciso fazer, através daquilo que eu preciso servir, eu não tô fazendo isso por quê? Eu não tô ouvindo a voz dele por quê? A nossa vida precisa ser uma vida de constante questionamento. Questionar as nossas atitudes, questionar a nossa falta de atitude, questionar se tudo que eu faço realmente tem sido para a glória de Deus ou para a minha própria glória. Em tudo eu preciso estar colocando diante da presença de Deus. E não porque eu sou boa, não porque eu mereça, né? Porque eu não mereço nada. Em nenhum momento, por melhor que seja a pessoa que você admira, em nenhum momento essa pessoa vai ser digna de estar na presença de Deus. Ninguém é digno. A gente só se achega diante da presença dele, pela maravilhosa graça dele. Então que hoje você possa se dedicar a conhecer a Jesus, que essa semana seja uma semana de conhecer a Jesus, de ter momentos diferentes com ele. Faça esse propósito, de tirar momentos de adoração diante dele.
Se você não consegue se inspirar, né, cantar uma música sozinha, mas coloque uma música, liga lá o seu celular e esteja simplesmente pensando nas maravilhas dele, pensando naquilo que ele já fez na sua vida. Né? O Salmo 145, que hoje estava na minha leitura diária da Bíblia, eu falei que eu grifei quase ele todo, porque leia o Salmo 45 se você puder hoje ou amanhã, porque é um salmo que a cada versículo traz uma verdade maravilhosa. Então, nele a gente fala que a gente deve, uma das coisas que a gente deve meditar o tempo todo nas maravilhas, nos feitos de Deus. E os feitos de Deus são um processo. Às vezes a gente quer exaltar os feitos de Deus lá quando tá tudo perfeito, tudo ajustado. Mas é cada degrauzinho é que a gente precisa valorizar. Quando a gente fala, Senhor, obrigada porque hoje tal coisa não aconteceu, ainda não é o resultado, mas é o processo. Então, que você possa ter esse momento essa semana de contemplação, de meditação, de conhecer a Jesus, porque é a vida de Jesus que precisa estar na nossa vida. São as atitudes dele que precisam estar na nossa vida. E eu quero muito, a minha oração é que você consiga perceber o quanto Deus tem planos e sonhos para sua vida, o quanto ele quer quebrar uma barreira que nós mesmos colocamos e o quanto ele quer te usar para que pessoas ao seu redor ouçam da sua boca as maravilhas que ele tem feito. Que Deus te abençoe, eu estarei orando por vocês, para que cada uma possa ter essa experiência diferente com o nosso Deus, com Jesus essa semana. Que você tenha essa intimidade com Cristo. Amém? Deus te abençoe.